Olá, gente, tudo bem? A gente está vindo aqui hoje na nossa continuação do reino animal, tá? Hoje a gente vai falar do filo dos plateumintos, né? O que são os plateumintos? Todo mundo aí já deve ter ideia, né? Ou reconhecer a tal da planária, essa daqui, né? Esse que a gente chama de verme aqui, um verme achatado. Ele é muito utilizado em exemplo, nos livros, né? E a gente vai ver esse filo hoje, ok? Aqui a gente tem alguns representantes, né? Esse aqui é a planária, que é um verme de vida livre, não é parasita. Aqui é o Schistossoma mansoni, que causa esquistossomose, é um parasita. Aqui, exemplos da solitária, da tênia, né? Que aí pode ser saginato, a tênia solium, tá? Aqui outro é esquistossoma. E aqui são vermes, né? Plateumintos de vida livre, marinhos. Esse aqui pode ser do ciclo de água doce, tá? E esse aqui são marinhos, tem cada um mais lindo que o outro, assim, na coloração, né? E hoje a gente vai ver as características evolutivas desse grupo de animais, né? Desse filo. Então, gente, como características gerais, tá? Eles são invertebrados, como é perceptível, né? Tem simetria bilateral, só relembrando o que é simetria bilateral, a gente consegue dividir esse animal, o corpo dele, em duas partes. Ele já apresenta 3 folhetos embrionários, só para a gente relembrar aqui que ele tem o endoderma, ectoderma e no meio ele já tem o mesoderma, que é o tecido embrionário que surge depois, tá? A gente tem lá, por exemplo, os quinidários, que tem 2 tecidos, os plateumintos já apresentam os 3. E aí, o terceiro a surgir é o mesoderma. Eles não têm cavidade para ter órgãos, por isso a gente chama eles de acelomados, tá? Então, são animais achatados. E aí, como eu falei, eles podem ser terrestres, habitando os locais úmidos, aquáticos, de água doce, que são os ducícolas, de água salgada, tá? E os parasitas, que aqui a gente tem uma tênia representando e aqui uma planáriazinha, que dá para ver bem aqui por dentro dela, tá bem legal essa foto. Mas a gente vai ver os sistemas agora, tá? Agora, esse animal, por ele já apresentar tecidos diferenciados e 3 tecidos embrionários, esses tecidos embrionários já dão origem a, como eu falei, tecidos diferenciados que já vão começar a formar órgãos, tecidos mais especializados, tá? Então, a gente vai ver como é que é o sistema digestivo desse animal, o nervoso, o excretor, se tem ou não respiratório, como é que é o circulatório e a reprodução deles, ok? Então, aqui é só para mostrar que ele não tem espaço na cavidade dele para órgãos. A gente fez um corte aqui, tá? E não tem espaço para órgãos. E aí ele apresenta aqui uma boca, tá? A faringe protraída, ela vai e volta. Os ocelos, que a gente vai ver que isso aqui é mais para identificação de luminosidade, não são olhos, tá? São terminações nervosas. Aqui a região dorsal dela, a região ventral, e o poro genital, que a gente vai ver como é que eles se reproduzem, das duas formas, tanto assexuadamente quanto sexuadamente. Então, vamos lá. Bom, vou discutir primeiro o sistema digestivo. Aqui a gente tem algumas espécies que apresentam sistemas digestivos dentro desse filo e outras não. Pensa comigo, se esse animal ele tem vida livre, é legal que ele tenha um sistema digestório, ele precisa se alimentar. Agora, se ele for um parasita, pensa evolutivamente o gasto energético que não traria para ele, né, durante o desenvolvimento dele, ele ter um sistema digestório. Então, por exemplo, os parasitas, como a tênia, né, que a gente chama de solitária, vivem no nosso intestino, já recebem o alimento digerido. Então, eles só absorvem os nutrientes. Eles não necessitam de fazer digestão. Logo, eles não têm um sistema, evolutivamente, esse sistema digestório foi perdido, tá?
Agora, os que têm vida livre apresentam. Só que alguma coisa que é legal vocês perceberem, ele é incompleto. O completo teria boca e ânus. O incompleto, ele só tem uma abertura que vai constituir a boca, tá? Que é aqui. E a faringe que sai e volta, ok? A boca tá aqui. E aí, por exemplo, como eu falei, as tênis não possuem sistema digestivo, absorvem os nossos nutrientes. Mas a gente tem que lembrar que os que possuem, que são de vida livre, como as planárias, ele é incompleto, só tem uma abertura que é a boca. E aqui a gente tem a boca e a cavidade gastrovascular. Só para adiantar um pouquinho, a gente vai ver mais à frente. Temos 2 cordões nervosos, tá? Que é um sistema nervoso de escada, a gente vai ver com os nervos ligando um ao outro, os gânglios cerebrais e os ocelos, como eu falei, que são fotorreceptores, tá? Aqui, ó, o sistema nervoso. Então, a gente tem 2 gânglios cerebrais, que são esses aqui. Não tem nada a ver com o cérebro ainda, é só ali onde se unem as células nervosas desse animal, tá? E eles são ligados por 2 cordões nervosos que percorrem esse corpo, tá vendo? E aí os cordões são ligados assim, como se fossem uma escadinha, tá? E como eu falei, os ocelos são fotorreceptores, percebem luminosidade para esse animal. Então, é um sistema nervoso ainda muito rudimentar. Não é tão rudimentar como o dos quinidários, que essas células são espalhadas, difusas. Aqui eu já tenho o início de uma centralização, que são os gânglios, e uma união dessas células ele formando os cordões nervosos. O sistema excretor. A gente não tem um sistema em si. A gente tem células que têm essa função. Então, essas células, elas... a gente chama, como é um sistema excretor bem rudimentar ainda, bem primitivo, a gente chama de protonefrídeo, e é de sistema de protonefrídeos, né? E essas células flamas, elas vão filtrando ali o fluido que esse animal tem dentro do corpo e eliminando, né, os excretas. Lembrando que esses animais são amoniotélicos, tá? Eliminam amônia. Então, tem 2 amoniotélicos ali, eu não apaguei o outro. O sistema respiratório deles é ausente, eles não têm um sistema. Como eles têm uma cutícula, um tegumento muito fino, eles respiram através da pele, ou difusão direta, tá? E aí temos diferenças. Os de vida livre são aeróbicos, trocam ali o oxigênio com o ambiente. Os parasitas, tá? São anaeróbicos, eles vivem no ambiente pobre ou quase ou sem oxigênio, tá? Então, eles fazem um sistema de respiração anaeróbico, tá? Aqui a gente tem um parasita dentro de um intestino. E aqui os de vida livre. O sistema circulatório deles também é ausente, tá? O alimento é digerido e enviado para as células por difusão, como eu falei. E os que têm intestino, esse intestino é bem ramificado. Então, isso aqui que a gente vê é o intestino dos que o possuem, tá? Por isso que a gente chama de cavidade gastrovascular, que os nutrientes são espalhados. Então, não tem um sistema circulatório, é a cavidade gastrovascular que espalha esses nutrientes. O sistema reprodutor, ele vai variar de acordo com a espécie. Por exemplo, os tubelários, que são esses aqui de vida livre, tá? Eles são hermafroditas e eles possuem um aparelho reprodutor adaptado à fertilização interna e deposição de ovos. Até porque eles são animais que vivem no mar, né? Mais difícil, apesar de você ter muitos animais com fecundação externa, que são marinhos, eles são hermafroditas e colocam ovos, tá? E eu posso ter, assim, hermafroditas, no caso, assim, ter a cópula de 2 indivíduos, mas 2 indivíduos sendo hermafroditas, um funcionando como fêmea e o outro com macho, ou os dois com os 2 sexos, tá? É bem bizarro. As planárias são hermafroditas de fecundação cruzada, da mesma maneira. Apesar de possuir os 2 sexos, elas fazem fecundação cruzada e elas têm que necessitar de um parceiro para essa fecundação. E aí
também podem se reproduzir assexuadamente por brotamento. Aquela velha história, você corta a planária e ela regenera parte do corpo, tá? Aqui eu cortei uma planária em 3 pedaços, ela vai regenerar em 3 planárias, tá? E os trematoides, que são esse aqui do Schistosoma monzoni, e os cistoides, são os que fazem parte do grupo das tênias, eles possuem o seguinte: esse aqui tem macho e fêmea, tá? E as solitárias, elas são hermafroditas. Elas têm, nesse caso aqui, que a gente chama de proglotes grávidas, elas se autofecundam e soltam isso aqui já fecundado, já formando um embrião, ok? Então, galera, aqui, como eu sempre coloco para vocês no final de cada filo, as características gerais, tá? Que a gente acabou de ver, um quadro resumindo. Então, nós já vimos poríferos, os quinidários e agora os plateumintos. Então, exemplos aqui, ó, planárias tênias e o esquistossomum. As características gerais: triblásticos, acelomados, simetria bilateral, protostomados, lembrando que na hora da formação do embrião, o sistema digestório primeiro vai dar origem à boca, por isso protostômios, até porque esses animais nem anos têm, os que têm sistema digestório nem anos têm, então não teria como ser do grupo dos deuterostomados, tá? E possuem corpo achatado. Sistema digestório ausente nas tênis, incompleto nos demais. Respiratório, também ausente, eles trocam pelas células ali com o ambiente. Sistema circulatório também ausente, os nutrientes são distribuídos pela cavidade gastrovascular. O sistema excretor através de protonefrídeos, com as células flamas, tá? O gânglios o sistema nervoso tem gânglios e tem ocelos. E a reprodução é de forma assexuada. Temos também assexuada com indivíduos monóicos e dioicos, né? No caso, sexos separados e hermafroditas, e o desenvolvimento pode ser direto ou indireto, você ter larvas ou já ter logo o adulto em miniatura que eu falo. Tá bom, gente? Então, é isso, e a gente fica por aqui, e essa foi a nossa aula de plateumintos.